nesse tempo. E hoje, enquanto eu li esse texto, o Espírito Santo me tomou de uma forma tão gloriosa, que até agora ainda não consigo explicar exatamente o que foi, sabe? Algo assim, muito glorioso mesmo. Capítulo 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor. E quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, prepare-se, porque tem coisas grandes. Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Não temas. Eu te remi. Remidor é aquele que buscou, que pagou o preço, que comprou, que trouxe de volta, não é? O remidor era aquele que ia negociar o preço de um resgate. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diga, Deus me chamou. Ele conhece meu nome. Diga, Ele conhece meu nome. Aqui eu me lembro do momento em que Maria vai ao sepulcro. E ela chega lá e encontra o sepulcro vazio. E aparece lá alguém e ela pergunta: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Diga-me onde o colocou. De repente ela escuta Maria. Aí ela sabe que é o Senhor. Ela sabe que é o Senhor. Ele te conhece pelo teu nome. Aleluia. Tu és meu. Irmão, meu é propriedade. É uma palavra de propriedade. Diga, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Aleluia. Aí ele vai dizer, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, vamos. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. O povo sai do Egito e sai festando e vão para a terra que o Senhor prometeu, mas de repente eles param diante do mar. E diante do mar olham para trás, vem Faraó, que o Senhor endureceu. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 14, que vai do 14 ao 25, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, e de repente ele sai com seus carros e com seu exército atrás do povo judeu. E pronto, e eles têm o mar à frente, e eles têm o exército de Faraó atrás. E aí eles começam a murmurar, como a gente já sabe, eles começam a murmurar, mas o Senhor, Ele dá uma palavra tremenda. Moisés, marche. A minha função é marchar. Me livrar do mar, é o Senhor que livra. Marche. Toca no teu cajado no mar. E o Senhor abriu o mar e o povo passou em pé seco. O exército de Faraó sucumbiu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele prometeu que guardaria, que protegeria, e Ele não vai mudar de ideia. Eu estarei contigo. Da mesma sorte, em Josué capítulo 3, chegou o momento de tomar posse da terra, e Josué sai e fala para o povo, no verso 5 do capítulo 3 de Josué: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A arca vai passar, vocês ficam distante da arca, e quando a arca passar, e a arca passou e chegou no Jordão, e as águas do Jordão se abriram, e o povo passa a pé enxuto. Agora Josué passa com o povo a pé enxuto. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não
te submergirão. E Jesus, em Lucas capítulo 8, entra no barco para atravessar o mar. E no meio do mar, no meio do trajeto, vem uma tempestade e Jesus está dormindo no barco. Ele está dormindo e a tempestade se levanta e fica o mar revolto. E aí os discípulos apavorados, eles vão lá e gritam com o mestre: mestre, o senhor não se importa, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Quando passares pelos rios, eles esqueceram a promessa. E tantos esquecem a promessa dos nossos dias, tantos estão esquecendo a promessa. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Eles esqueceram que o Senhor prometeu guardar no mar, guardar no rio. Eles esqueceram da promessa do Senhor. Mas eu vim te lembrar hoje que quando passares pelo mar, Ele estará contigo. E quando passares pelos rios, Ele não te submergirão. Jesus acordou e se levantou e disse: aquieta-te. E a tempestade cessou. Aquieta-te, a tempestade cessou. Aí ele se vira para eles e diz: mas aonde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Mas ele prometeu. E me lembro da viagem de Paulo em Atos capítulo 27. Ele vai preso de Jerusalém para a Itália. E quando ele entra no barco, o Espírito Santo de Deus fala: essa viagem vai ser trabalhosa. Vai ser trabalhosa. Ele avisa o comandante, mas o comandante não estava muito interessado, não. Ele estava mais interessado do que falava o piloto. Para resumir, lá no fim da viagem, eles já tinham perdido todas as esperanças, mas Paulo levanta, movido pelo Espírito Santo, e diz: nenhuma alma vai se perder. O barco vai se perder, os pés vão se perder, mas nenhuma alma vai se perder. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Nabucodonosor faz uma estátua e obriga a todos que, quando tocassem as trombetas, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Mas lá na Babilônia tinha 3 homens que não se prostraram e não admitiram se prostrar diante da estátua. Nabucodonosor os chama e fala: vou te dar mais uma chance. Vocês não se prostraram lá, agora eu vou tocar a trombeta para vocês me obedecer. Sabe o que eles falam? Aqui a gente obedece ao Senhor, nós obedecemos a Deus. Vão tocar a trombeta, mas eles não se prostraram. E o veredito era: quem não se prostra vai para a fornalha. E a fornalha aquecida 7 vezes mais. E quando levaram os três amarrados para a fornalha, quando eles vão lá perto para lançar os 3 na fornalha, aqueles que os levam são mortos pela quentura, pelo fogo. Os 3 são lançados, atados na fornalha. Quando o rei vai olhar lá na fornalha, tem 4 andando desatados. O fogo queimou as ataduras, as cordas. O fogo não queimou a roupa, não queimou os homens de Deus. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Porque o verso 3 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, porque eu sou os rabis lai e a classe em desclemanas, Simone e Belasca e Erebascoia e Daria Soyedelai Hashmesori, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sabe por que as águas
não te submergem. Sabe por que o fogo não te queima? Sabe por que eu me levanto no barco para acalmar a tempestade? Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não te aflija, não te desespere, as águas não te submergirão, o fogo não vai te queimar, ainda que o inimigo se levante por um caminho contra ti, por 7 caminhos, ele fugirá, ele fugirá, porque Jeová Jireh, ele é o Senhor, Jeová Jireh, ele é o Senhor, ele cuida de ti, ele te guarda da bala perdida, ele te guarda da facada, ele te guarda da briga, ele te guarda do ataque, ele te livra, porque ele é o teu Senhor, o teu Deus. Abra sua Bíblia rapidamente, não temos muito mais tempo, já aprendemos bastante hoje, mas eu gosto que você leva a palavra para casa, nesse último instante do culto. E hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses. Glória a Deus. Colossenses, depois de Filipenses, depois de Efésios. Você vai achar aí, ainda que tenha algumas páginas, são 4 capítulos só, mas você vai encontrar aí no Novo Testamento, carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade antiga, muito próspera, uma cidade rica, vizinha de Laodiceia, vizinha de Hierápolis, hoje onde é a Turquia, né? E nos dias de Paulo, quando essa carta foi escrita, Colossos já não era essa cidade tão próspera, tão rica, porque Colossos era uma região vulcânica e aconteceram terremotos, e no último terremoto que teve, a cidade de Colossos, Laodiceia e Hierápolis foram bem danificadas. Laodiceia e Hierápolis conseguiram se reerguer, tanto que a carta do Apocalipse para Laodiceia, eles se achavam ricos, né? Porque realmente era uma cidade rica, mas Colossos não conseguiu se reerguer como as outras duas. Então era uma cidade com eles tinham algumas atividades de extração de lã. No passado era uma cidade um local bastante próspero, de bastante agricultura, um lugar bom, mas depois dos terremotos ficou assim uma cidade pequena e não muito opulenta ou rica como no passado. E dentre todas, ela ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Se eu errar esse número, os irmãos me perdoem, mas eu sei que não foi Paulo que fundou esta igreja. Aliás, Paulo nunca esteve em Colossos. Foi a única cidade que Paulo nunca esteve pessoalmente. Quem fundou a igreja em Colossos foi Epáfras, que foi companheiro de Paulo. Então Paulo ficou 3 anos em Éfeso, como eu já disse para os irmãos aqui. E dali, então, Paulo pregou e toda aquela região foi alcançada. Paulo não foi para Colossos, mas a palavra de Deus foi para Colossos. E lá tinha uma igreja. Só que
muitos judeus foram morar naquele lugar. E ali havia uma influência, o Evangelho chegou, Cristo chegou, a pregação do Evangelho chegou, mas havia uma influência muito grande do legalismo judeu e também das filosofias gregas, lá em Colossos. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta para eles, ele escreve, é uma carta assim, eu tenho estudado, acompanhado de um manualzinho, uma carta assim tremenda, mas eu preciso lembrá-los que o texto que nós vamos ler agora, Paulo não está escrevendo para o povo de Colossos, está escrevendo para a igreja. A igreja, quem recebeu essa carta foi a igreja de Colossos, certo? Porque a gente vai ver algumas coisas aqui, que a gente vai dizer, mas ele deve estar falando para o povo que não era crente lá. Não, ele está falando com a igreja de Colossos. E hoje está falando comigo e com você, ok, querido? Está falando comigo e com você. Então, eu quero que você abra um capítulo. Todo mundo entendeu até aqui? Entendeu? Foi só uma introdução, porque às vezes a gente lê e a gente fica pensando, mas por que será que ele falou isso? E agora a gente pode dizer, isso é por causa do legalismo judeu, ou por causa das filosofias dos gregos. Então a gente vai entender algumas coisas, né? Uma igreja que estava ali no meio, não é? Com muitos ensinos, e aí Paulo ele vem e ele traz assim uma visão mesmo muito clara das coisas. Antes de eu orar, eu só falo em orar. Antes de nós lermos, eu gostaria de orar pela Lorenzo, Gisele, a Sofia do irmão Júnior e a Lizie. Eu não sei se é Lizie ou Lizie, mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida do Lorenzo, da Gisele, pedindo que o Senhor os traga de volta para a tua casa, para a tua presença. Eu repreendo o espírito de enfermidade alojado na vida da Sofia, todo mal, todo levante do inferno contra essa família. Eu repreendo agora todo levante maligno contra a casa do irmão Júnior, sua família, sua filha. Espírito de doença, vai embora em nome de Jesus. Deus, tu deste vida a Lizie, ainda que com tantas lutas. Se o Senhor a deixou viva, é porque o Senhor tem planos para ela. Então, Senhor, alcança ela naquela UTI agora. E vai trazendo, Senhor, a libertação. Vai formando o que não foi possível ser formado no ventre da mãe dela. Senhor, forma tudo o que faltou. Forma, Senhor. Se lá no ventre ela não pôde ficar no ventre, faltou tanto tempo. Mas se ela veio, Senhor, eu te peço agora, forma todos os órgãos, forma tudo que precisa ser formado agora. Tortere, mergulhe, eu quebro a maldição que está sobre ela. Eu quebro a maldição que está sobre ela. Em nome de Jesus, eu quebro a maldição que está sobre essa criança. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Vamos lá. 5 coisas nós temos aqui. A primeira está no verso 3. Estávamos mortos. Diga, eu estava morto. Estávamos mortos. O verso 3. Aí no capítulo 4, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida. Olha só, tudo isso reunido nesses 4 versículos. Depois ele vai dizer lá no versículo 1:
já ressuscitastes com Cristo. Morto, vida, ressurreição. Falando aqui especificamente de nós passarmos pelo o batismo nas águas, uma nova vida com Cristo. Fomos restaurados com Cristo. Estávamos mortos, todos irmãos. Andávamos desgarrados, andávamos longe do Senhor. Andávamos, diga passado, as coisas velhas já passaram. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. E vivo por quê? Porque eu ressuscitei com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. E ele está dizendo que quem estava morto ressuscitou, tem vida. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Falando de coisas espirituais, falando das coisas espirituais. Meu Deus, nós estamos tão enraizados nas coisas da terra, tão carnais. Mas a palavra de Deus está dizendo: olha, pensa nas coisas que são de cima. Pensa, quem tem que ocupar os meus pensamentos? As coisas que são do céu. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pastor, tem que andar no mundo da lua? Não, no mundo do céu. Não é para andar no mundo da lua, é no mundo do céu. Estou vivendo aqui, irmão. O que nós somos aqui? Embaixador, forasteiro. É isso que nós estamos. De passagem. Nós estamos de passagem. Nosso destino não é a terra, nosso destino é o céu. Por que eu estou aqui ainda? Eu estou aqui ainda porque Deus deve ter algum propósito. Porque senão nós aceitávamos a Jesus e pronto, já partimos para a glória. Mas se Ele te deixou aqui, irmão, tu vigia. Porque tem plano para a tua vida. Então, pelo amor de Deus, cumpre o plano lá, porque o Senhor prometeu. Que o Senhor idealizou para você. Para de ficar tão ligado às coisas da terra, irmão. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. É levar a preciosa semente. É gemendo, chorando, mas é levando a preciosa semente. Paulo está em Éfeso, mas a palavra de Deus chegou em Colossos por meio de um discípulo. É nisso que nós temos que pensar. É nisso que você fica juntando tanto tesouro, ajuntando tanta coisa, fazendo, idealizando para viver aqui milhares de anos. Não vai viver aqui milhares de anos, você vai viver aqui um tempo. A carta aos Hebreus diz que nós vamos viver aqui um tempo. O Salmo 90 até fala quanto tempo. Mas daqui nós vamos partir, meu irmão. Pense nas coisas que são de cima. É para a glória que nós vamos. Enquanto eu estou aqui como embaixador do Reino do Céu. Verso 5 diz, não é nesses versículos que eu vou ministrar no do 8 em diante, mas eu vou lê-los. Mortificai, pois, os vossos membros. Paulo está falando com a igreja, e olha, eu acho que essa palavra é bem oportuna. Às vezes eu leio esses textos de Colossenses e fico pensando, parece que Paulo está pregando o púlpito da igreja lá hoje. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é idolatria. Ele está falando com a igreja. Será que tem prostituição? O que é essa prostituição, pastor? Imoralidade sexual. Será que tem impureza? O que é essa impureza? É uma vida libertina. Será que tem apetite desordenado? Glutonarias? Crente não bebe, mas come, que é uma coisa de louco. O apetite desordenado, a vil concupiscência.
concupiscência. O que é isso? É um forte desejo de fazer o que desagrada a Deus. Pastor, mas para crente? E eu que te pergunto, é para crente, irmão? Paulo está falando com a igreja. Falando com a igreja. Olha por que ele fala para a gente ficar longe dessas coisas. Olha o que diz o verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje nós estamos vendo um evangelho que não tem Deus irado e que não tem pecado. Deus não fica irado. Deus é um Deus bonzinho, de barba branca, que só está lá e olhando para nós e nossa, olha meu filho, olha meu filho. Fica. A Bíblia diz no livro na carta aos Hebreus, a Bíblia diz na carta aos Hebreus, Apocalipse, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus fica irado sim. Ele fica irado com o quê? Com o quê, pastora? E ele está falando para a igreja: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Deus me livre da ira de Deus. 7. Mas fique tranquilo, porque o 7 vai dizer: nos quais também em outro tempo, diga em outro tempo, andastes quando vivíeis nela. É no outro tempo, agora não, agora não. Agora a gente está buscando a santificação, a santidade, a presença de Deus, né, irmão? Né? Amém, irmão? Amém? Aí o verso 8 que diz: mas agora, diga agora. Irmão, tem que ter um momento que a gente fala: bom, a partir de agora, tem que ter. A gente não pode viver sempre tentando o Senhor. Tem que ter um dia que eu falo: a partir de agora, a partir de hoje, nós precisamos ter esse dia, irmão, que a gente vai dizer: a partir de hoje. E se você puder assistir o testemunho do nosso irmão Rogério, ele deixa bem claro isso no testemunho dele. A partir de. A gente tem que ter o a partir de na nossa vida, meu filho. Você precisa ter o a partir de. Você não pode continuar a vida inteira andando desordenadamente e achando que está tudo certo. Não, irmão. Não. Tem que ter um momento que a gente vai dizer: a partir de agora. Quer dizer que ele ficou perfeito? Não. Quer dizer que teve um dia que ele começou a buscar realmente a santificação, a santidade. Não foi isso lá, meu filho? Quando que vai parar? Quando que vai parar? As chias se levam no raio. Quando que vai parar? Eles levam no raio dele. Quando que ele vai parar? Eu e você vamos parar de buscar isso até Jesus voltar. Até Jesus voltar, meu irmão. Tem que ter esse dia. Mas agora. E eu espero para mim e para você seja agora. Despojai-vos. Despojai-vos. Deixa de lado. Abandona. Despojai-vos também de tudo. Olha, irmão, as pessoas costumam dizer que no tempo da graça está tudo certo. Tem problema, nós estamos vivendo na graça. Olha o que o apóstolo falou, olha o que o Espírito Santo de Deus vai falar. Mas agora, despojai-vos também. Além de tudo que ele falou nos 5, ele vai falar mais algumas coisas. Pecados de temperamento. Pecados de temperamento, presta atenção. Pecados de temperamento. Também de tudo. Da ira, da cólera e da malícia. Da ira, irmão, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis.
não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Abandono. Tem gente que vive para gritar, tem gente que vive para arrumar confusão. Crente, tem gente que parece que acorda com Satanás, que nem fala o Cláudio Duarte. Não é possível. Você não pode conversar. Você pode conversar com a criatura. É uma gritaria, não. É uma coisa, mas é o que a Bíblia diz: deixa a ira e deixa a cólera. A cólera é ainda pior que a ira, porque a ira é como um fogo na palha. Agora a cólera é aquela criatura, irmão, que vive irado, dia após dia. Nunca tem um dia que está, sabe assim? Aquela criatura que você não pode chegar perto nunca, sabe? A Bíblia fala: deixa a ira, deixa a cólera, a malícia ou a maldade. De que maldade? Qual que é o significado dessa palavra aqui? Essa maldade aqui é aquela que a pessoa tem prazer quando o outro sofre. Quando o outro está feliz, ele fica aborrecido. É essa maldade aqui. Pastora, não tem isso na igreja. Você está exagerando. Você acha que vai ter na igreja alguém que fica feliz que o outro está sofrendo? Eu acho que não. Tem não, né? Tem não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente chora com os que choram e ri com os que riem, não é assim? É verdade. Eu também acho. Mas aqui o texto está dizendo que é para a gente deixar tudo: a ira, a cólera e a malícia, ou a maldade. Aí depois ele vai falar da maledicência, pecados da língua. Olha o que ele vai falar, é para a igreja, viu? Ó, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Irmão, maledicência aqui é blasfêmia. É blasfêmia. Maledicência, essa palavra aqui é blasfêmia. E você sabe o que significa essa palavra nesse texto? Se não me falha a memória, ela só aparece, essa aqui especificamente, aparece só aqui. É falar mal dos outros. Mas na igreja não tem isso não, pastora. Tem não. Eu também acho que não tem, irmã. De jeito nenhum. Tem que falar mal dos outros. Palavras torpes, xingamentos. Tem crente que xinga palavrão? Tem? Eu não conheço nenhum. Perto de mim ninguém xinga palavrão. Hã? Ninguém nunca fala um palavrãozinho perto de mim. Nada. Eu nunca ouvi. Por isso que eu acho que não tem crente que fala palavrão. Nunca ouvi. Ninguém nunca falou. Perto de você fala? Não, né, irmão? Também não. Então, essa palavra aqui foi só para Colossos mesmo. Foi para nós, não. Foi só para Colossos. Não é? Palavras torpes, xingamentos. Aí o verso 9 vai dizer: não mintais uns ao outro. Irmão, mentira tem uma origem e tem um pai. Tem origem e tem pai. Você pensa num negócio que tem pai, que é mentira. Mentira tem pai, irmão. Tem paternidade. É mentira. E se você não sabe quem é o pai dela, você leia João 8,44. Você vai descobrir que é o pai, que é o pai. Não mintais uns aos outros. Por que a gente não fica irado? Por que a gente não fica com cólera, com maldade, com maledicência? Por que a gente não fala palavrão?
Por que a gente não mente? Está aí no 10. Deixa eu terminar de ler o 9. Não mintais uns aos outros. Por quê? Pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Despistes do velho homem. Eu li aqui no começo, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, nos ressuscitou, e o verso 3 ainda diz que nós estamos escondidos em Cristo, escondidos com Cristo em Deus, e o verso 4 ainda diz que nós estamos com Ele na glória. Então a gente não faz nada disso, ou pelo menos a gente luta para não fazer. A gente luta. Se eu xingo hoje, amanhã eu não vou xingar. Se eu minto hoje, amanhã eu não vou mentir. Falar mal dos outros, nem pensar. Nem pensar. Por quê? Porque já vos despistes do velho homem. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão Júnior falou ontem, e eu repito hoje, e quando Jesus repetia 2 vezes a mesma coisa, e quando as duas vezes é repetido a mesma coisa, eu vou repetir, é porque é sério e é do Espírito Santo. Nós pregamos muito mais com a nossa conduta do que com nossas palavras. Nós pregamos muito mais com o nosso comportamento. Por isso que Paulo bate tão firme em todas as suas cartas, falando para a gente deixar essas coisas, abandonar, se despir. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão procurar o Cristo que a gente prega. O Júnior falou ontem isso, eu repito hoje. As pessoas vão olhar para nós e vão procurar o Cristo que a gente prega. Vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Como é que a gente renova, irmão? É com conhecimento. A irmã orou agora mesmo. Se tem um negócio que não falta nessa igreja, é conhecimento. É a palavra de Deus revelada no Espírito Santo. Todo mundo que vem pregar aqui, o Espírito Santo traz uma revelação, traz algo do céu para nós, nem que seja uma frase, como já disse o pastor Ivan aqui, uma palavra, uma frase, mas aquele é o rema que veio para nós. A gente está ouvindo, irmão, você está ouvindo, então não envergonhe o evangelho que você prega. Eu não tenho que dar bom testemunho só quando estou no ministério. A gente não tem que dar bom testemunho só porque canta, porque prega, porque toca, porque diaconiza, ou porque não. A gente tem que dar testemunho porque somos de Cristo. E as pessoas estão olhando para você. Estão olhando para você. Eu sei que você já ouviu isso dezenas de vezes. Vai ouvir mais uma vez. E já vos despistes do velho homem com seus feitos. Com seus feitos, com o que, pastora? Com a ira, com a cólera, com a maldade, com a blasfêmia, com as palavras torpes, com a mentira. Nós já nos despimos de tudo isso e nos revestimos do novo, que é o novo, pastor, que se renova segundo o conhecimento. Meu irmão, até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando?
Até quando você vai ficar em cima do muro? Já disse a historinha que a gente canta aqui, conta sempre que não tem. Quem está em cima do muro já é do diabo. Porque você já sabe da historinha, né? Que o homem está em cima do muro, de um lado está a igreja. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Do outro lado está o Satanás, só olhando a criatura em cima do muro. A igreja pergunta: por que você não está chamando ele? Aí ele já é meu. Já vos despistes e já vos revestiste. Despistes do velho homem e vos revestiste do novo. Amém.